Meus lindos, eu quero encorajá-los a prestar atenção naquilo que Deus irá falar ao teu coração nesta noite. No último domingo eu falei a respeito de alegria. Para nós conservarmos alegrias, nós vivermos de fato felizes. Eu disse que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E o diabo trabalha de uma maneira ferrenha, a fim de roubar de nós a alegria, porque a alegria, uma vez que você está sem alegria, você perde as forças, você perde o ânimo. Um homem sem alegria, ele não consegue fazer o seu melhor. Um homem sem alegria, ele não consegue progredir. Um homem sem alegria, ele não consegue dar o seu melhor para o seu lar, para a sua esposa, para o seu marido. Uma mulher infeliz, uma mulher sem alegria, ela não consegue se sentir bem no ambiente do lar. Um filho infeliz, sem alegria, é um filho também que não sente prazer na sua casa. É por isso que o diabo trabalha o tempo inteiro para tentar tirar a sua paz, roubar a sua alegria. E o texto que eu ministrei no último domingo, falava sobre Neemias, que aquele texto, quando Neemias declara que a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias havia lidado com uma situação onde todos estavam tentando tirar dele a alegria, perturbando. A perturbação é a maneira de tirar a sua alegria. A perturbação, pessoas falar no teu ouvido o tempo inteiro, pessoas te criticar o tempo inteiro, pessoas só ver defeito em você o tempo inteiro. Isso é uma maneira de tirar a alegria. E Neemias observou isso claramente, que estavam tentando tirar a alegria dele. Ele fala, e ele, não vou aceitar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria do Senhor. E o diabo trabalha a fim de o tempo inteiro tirar a alegria. Mas o texto dessa noite, dando prosseguimento do último domingo, é: apóstolo, eu entendi que eu tenho que ter alegria, mas como eu posso conservar essa alegria? É sobre isso que eu vou estar compartilhando. Como que você pode manter essa alegria na tua vida? Como que você pode sustentar essa alegria? Porque muitas vezes você até saiu daqui feliz, mas uma palavra, uma situação mudou totalmente seu coração. Primeiro ponto, você deve entender que a mente, ela é o campo da batalha da alegria. Se tem um lugar onde você perde alegria, onde você ganha alegria, está no campo da mente. A mente é um dos principais campos de batalha que nós enfrentamos todos os dias. Não tem campo mais poderoso para que você possa lutar do que o campo da batalha da mente. Quem já leu o meu livro, o título dele, da Batalha da Mente, é isso: superando o seu pior inimigo. E o livro surgiu depois de muitos anos, e muitos anos, como terapeuta, ajudando as pessoas, como pastor, ajudando pessoas, e vendo como que as pessoas são derrotadas na sua mentalidade. Como que as pessoas são fracassadas na sua mentalidade. Eu recebo relatos do Brasil inteiro, pessoas que conseguiram superar a depressão. Nós estávamos em Santa Luzia, quando uma mulher, juntamente com a sua filha, me procurou ao final de um culto, me levou ali um presente, para poder ir contar um testemunho, que a filha dela estava em depressão já havia muito tempo. Uma leitura de um livro que chegou através de alguém que ela conheceu na igreja, que presenteou. A filha dela conseguiu sair da depressão. E ela foi lá para levar um presente para mim, uma forma de gratidão, por aquilo que eu fiz. Eu disse: eu não fiz nada. A questão é a atitude. A tua filha entendeu o que estava escrito no livro, e ela colocou em prática. E a filha dela, feliz, alegre, não parecia de alguém que estava, pouco tempo atrás, vivendo uma depressão. Por quê? Porque ela entendeu que a nossa maior guerra está justamente na nossa mente. A nossa mente é onde que acontece a nossa maior batalha. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Enquanto eu estou falando aqui, a tua mente está sendo bombardeada aí. Enquanto eu estou falando, mente da dúvida, de palavras que eu lanço, o tempo inteiro está dentro de você. Quantas coisas que você escuta e aquilo depois fica: será que é verdade ou não é? Nós fechamos coração com pessoas baseado naquilo que nós escutamos acerca delas. Então, a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. É a mente que mantém você alegre ou mantém você infeliz. É o campo da mente. Aqui está o nosso grande desafio. Você deve entender que, apóstolo, por que a mente? Porque a mente é onde que está a sua memória. E a guerra se dá justamente em cima disso, das suas memórias. Porque a memória do passado, ela luta o tempo inteiro para tentar causar em você
proteção. Não entendi ainda, deixa eu dizer isso dentro de um termo, dentro de uma visão técnica, dentro da psicologia. Como que funciona isso? Tudo que acontece na tua vida de forma traumática, a tua mente ela registra o que é chamado memória longa. Então você sofre um trauma, a tua memória então ela vai armazenar de maneira a tentar o que? Te proteger. Então todas as vezes que você passar por determinadas situações, é o que você que já fez terapia, já ouviu o termo chamado gatilho. Então vai acontecer um gatilho que vai disparar em cima daquela mesma situação. Você vai sentir-se mal. Por quê? Porque a sua memória vai lutar a fim de proteger você. Se, por exemplo, você não teve um pai presente, você tem dificuldade de lidar com autoridades. Quando alguém fala de pastor para você, você fecha seu coração, você não gosta de pastor. Não é porque você não gosta de pastor, você não gosta de autoridades. Porque, na verdade, você passou problema na tua infância, você tem problema relacional com o seu pai, você tem problema relacional na sua casa. E não se trata apenas de pastor, no teu trabalho você bate de frente com o seu chefe, você bate de frente com o seu gerente. Você tem dificuldade com a autoridade. Na tua casa você tem dificuldade de submeter ao seu marido. Como você não teve o seu pai presente na tua vida, hoje você, de uma certa forma, você transfere isso para um relacionamento, muitas vezes, tóxico, conjugal. Você tem dificuldade que o teu marido te dê ordens. Porque qualquer coisa para você, não aceito. Porque lá atrás eu tive um pai ausente, onde que eu tive que, muitas vezes, ser o pai. E por não ter presença de um pai, eu tenho dificuldade com a autoridade. Isso é tudo no inconsciente. Conscientemente falando, as pessoas falam, não tem problema nenhum. Mas se você vê esse reflexo através da dificuldade que ela tem da submissão. Ela está caminhando com o marido, rivalizando ali, muitas vezes é uma disputa por tudo dentro de casa. Ela tem dificuldade com a autoridade. Por causa do problema dela que ela teve com a paternidade. Da mesma forma o marido. E isso vai passar para a liderança eclesiástica, vai passar para a liderança de trabalho, em todos os campos ela vai ter dificuldade. É assim que funciona. É porque na memória dela sempre vai ligar se a autoridade remete ao pai. E se remete ao pai, até quando eu falo, vamos orar ao nosso pai, o coração dela fecha. Porque quando fala, vamos orar a Deus, ela consegue orar a Deus. Mas quando fala ao pai, ela não consegue orar ao pai. Porque o pai remete ao passado de alguém que não foi presente na vida dela. Então o coração se fecha. O coração, ele acaba porque é assim que funcionam as nossas memórias. Então elas são baseadas em cima, a nossa mente passa muito pelas experiências que nós tivemos no passado. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, muitas vezes, com as experiências que nós temos. Ela pode ser tanto no lado positivo, quanto no lado negativo. Se você observar toda a experiência que você faz, que você tem, ela te tira do lugar que você se encontra. E te leva para um outro lugar. Então as experiências, tem até experiências que são perigosas. Por exemplo, alguém foi lá, uma pessoa está casada, e ela está muito firme com o seu relacionamento, está casada com a sua esposa, está casada lá com o seu marido. Mas em casa, o marido trata ela de qualquer jeito. O marido não dá atenção, o marido não conversa. E ela vai trabalhar, chega um trabalho agora, aquele que trabalha, aquele outro funcionário que está trabalhando com ela todos os dias, trata ela com carinho, trata ela com atenção, ajuda ela a carregar peso, conversa com ela, coisa dentro de casa, o marido não conversa. O marido não quer parar para ouvir. E lá no trabalho está o tempo inteiro lá, o amigo batendo papo, mas é isso, é aquilo, tal, dando risadinha, isso e aquilo. E ela começa agora a ter uma experiência diferente com a experiência que ela tem na sua própria casa. E qual o problema? Que você tem uma experiência superior a uma experiência que é negativa. Você tem dificuldade de lidar com uma experiência agora abaixo daquilo. Todas as vezes que a tua experiência é elevada, você tem dificuldade de lidar com uma experiência abaixo dela. Isso em todas as áreas da sua vida. Você vai numa boa padaria e você alimenta de um excelente pão de queijo. Pode ser um pão de queijo, é um pão de queijo maravilhoso, que você nunca comeu em outro lugar. E a partir daquele momento que você comeu aquele pão de queijo, qualquer outro pão de queijo para você não vai valer nada. Aí você come outro pão de queijo, pô, mas aquela padaria. Quem já passou por isso, gente? Sem tudo na vida. Você teve uma experiência, e aí a partir daquele momento, aquela experiência que você teve, a partir dali você começa de uma certa forma a invalidar outras experiências. Então todas as vezes que alguém, por exemplo, tem uma experiência profunda com Deus, já teve no altar, já teve servindo, já teve trabalhando como obreiro, como isso, como aquilo, já teve uma experiência maravilhosa. Hoje, para aquele que é novo convertido, qualquer experiência é maravilhosa, mas para ele,
ainda que ele esteja vindo culto, ainda que ele esteja participando do louvor, ainda que ele esteja, nunca está insatisfeito na sua alma, porque a experiência que ele teve com o Senhor é muito acima do que aquela que ele está tendo atualmente. Então ele se sente insatisfeito. Então todas as vezes que você tem uma experiência mais elevada, isso porque a hora da sua vida, você vai ter dificuldade de lidar com uma experiência inferior. É por isso que eu disse que é perigoso, porque dependendo do lugar que você vai, daquilo que você experimenta, você tem que aprender a entender que experiência, ela vai tentar modular a sua forma de pensar. É assim que funcionam as experiências. Ela modula a sua forma de pensamento. Você esteve num culto uma vez, uma igreja uma vez, você foi maltratado pelo pastor, você ouviu do pastor um mau testemunho. A partir do momento que aquela experiência negativa modulou agora a sua forma de pensar, e você começa a achar que todo pastor é safado, todo pastor é ladrão, toda igreja é isso, toda igreja é aquilo, porque modulou a tua mente uma forma de pensar baseada na experiência que você teve no passado. Mas essa não é a realidade. Aquele pão de queijo que você comeu é maravilhoso, mas não é a realidade que é o melhor pão de queijo do mundo. Foi uma experiência que você teve naquele dia. E o sabor, ele passa muito pelo teu estado emocional. Porque muitas vezes você sente uma coisa que é maravilhoso, mas não está tão maravilhoso. Porque emocionalmente, foi um dia ideal que você experimentou aquilo. O abraço de alguém que você não gostava, mas aquele abraço mexeu tanto com você, porque naquele dia, aquele abraço, precisava daquele abraço. Aquele dia você precisava daquela palavra. Aquele dia você precisava daquela atenção. Aquele dia você precisava. Então, aquela experiência, ela muda a tua vida e ela começa a modular a tua forma de pensar e agir. É por isso que o campo de batalha que nós temos é o campo de batalha da nossa mente o tempo inteiro. Porque a mente quer buscar em cima de experiência que nós tivemos lá atrás, experiência que nós tivemos no passado. Por isso que o diabo trabalha de uma forma ferrenha para tentar destruir as nossas crianças. Eu estava vendo uma denúncia de um influenciador chamado Felca. Ele pegou uns vídeos de alguns outros influenciadores trabalhando com adolescentes, com a sexualização infantil. E ele mostrando a questão de como eles estão trabalhando, isso o tempo inteiro. Porque o diabo trabalha tanto, porque o diabo sabe que se pegar uma criança de apenas 8 anos, 10 anos, levar essa criança a ter um contato sexual, acabou. Aquilo vai modular aquela criança, de maneira que aquela criança vai ter problema agora quando ele chegar na fase adulta. Estudo comprova que mais de 90% de pessoas que têm problema na parte do homossexualismo, por favor, não estou aqui de maneira alguma tentando atacar ninguém. Eu estou dizendo que 90% das pessoas que tiveram problema, que têm problema na questão da sexualidade, e eu falo agora como pastor, com a minha experiência, tiveram problema na sua infância. Muitas vezes desconhecido dos pais, muitas vezes sem entendimento dos pais. Tiveram problema com molestação, tiveram problema com abuso sexual. Tiveram problema como uma menina que certa vez já era jovem, a situação que ela era molestada pelo pai desde os 5 anos de idade. Desde os 5 anos de idade. Com os 12 anos de idade agora, ela acaba não apaixonando por um garoto dentro da escola. E aquele envolvimento com um garotinho de 12 anos, ela acaba falando. E aquele ali, o garoto motiva poder falar com a professora. A professora agora, então, aciona a polícia. Confusão. Por quê? Porque a mãe ficou ao lado de quem? Ao lado do pai. Ao lado do esposo. Colocando que ela que é ruim. E ela que facilitou as coisas. Que ela que permitiu aquela situação. Nunca mais aquela menina vai ser a mesma. Nunca mais, é por isso que o diabo quer tocar no seu filho. É por isso que ele quer molestar o teu filho. É por isso que ele quer sexualizar o teu filho. Porque ele sabe que isso vai modular a maneira do teu filho pensar. E aí o teu filho vai estar com 11 anos, 12 anos, 13 anos, já tendo depressão, ainda criança. E você não está entendendo como essa criança tendo depressão, como agora estou assustado que nunca teve tanta depressão infantil como nós estamos vivendo nos tempos atuais. Mas por que essas depressões em crianças? Porque estão sendo moduladas. Mas o problema é que nós somos muitas vezes ignorantes.
O problema nosso é que nós não conseguimos ver que isso é tão sério. Por isso que Paulo está orientando, dizendo que nós não devemos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar quão bom, perfeito, agradável é a vontade de Deus. Paulo dizendo assim, ainda que tentaram te modular, tentaram te fazer pensar que você não era nada, fracassado, desde uma coisa, renova a tua mente, porque há um Deus que é Pai, há um Deus que é poderoso, há um Deus que é bondoso, há um Deus que está te guardando, te protegendo, há um Deus que vai mudar a tua história. Há um Deus. Tome cuidado com as experiências que você tem. Eu estou dizendo que você não deve ter experiências boas, deve ter inúmeras experiências boas, mas entenda isso que eu estou dizendo, a experiência ela vai tentar modular a sua forma de pensar. A tua experiência ela vai tentar modular a tua maneira de pensar. Então, não se iluda. Um homem começou a tratar você muito bem no seu trabalho, não se iluda. Não é uma experiência isso. Não se iluda, uma mulher começou a te dar atenção, coisa que em casa, sua casa, às vezes a sua esposa não dá. Não se iluda. Não se iluda. Porque a experiência vai tentar te modular. Você vai ter uma reação. O homem começou a falar alguma coisa, ou a mulher começou a falar uma coisa, aquele homem vai começar a sentir, os hormônios vão ficar agitados dentro. E a agitação dos hormônios vai gerar agora um desejo sexual. Olha agora, criando emoção. E todas as vezes que cria emoção, lembra que eu falei que a questão das emoções vai causar agora uma memória afetiva em cima daquela situação. E você que amava teu marido até pouco tempo atrás, agora já não ama mais. Você que amava tua esposa até pouco tempo atrás, agora já não ama mais. Você que se importava com a tua família, já não se importa mais. Porque começou a modular tuas emoções, baseado numa experiência que você teve. É por isso que o cuidado com as experiências. Apóstolo, eu já tive e eu vacilei, eu errei, e agora o que eu devo fazer? Acabou minha vida? Não. A palavra de Deus para a tua vida mudar a tua situação é hoje. Em nome de Jesus, Satanás não vai roubar mais a tua alegria. Deixa eu dizer uma coisa, se você teve experiência do passado, que tentou mudar a tua forma de pensar, há uma nova experiência vindo da parte de Deus, há uma nova experiência da parte do Espírito Santo, eis que o Senhor faz tudo novo na tua vida. A diferença é que a experiência com o Espírito Santo muda o teu caráter, muda a tua vida, muda a tua roda de destino. É a experiência que você deve buscar. Então tome cuidado. A mente é o campo de batalha. Olha o que diz em Provérbios 23, verso 7. Assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. O que está dizendo é, assim como a alma pensa, assim ela é. Os nossos pensamentos definem diretamente as nossas emoções. Os nossos pensamentos definem as minhas emoções. Posso provar isso para vocês. Traga na memória, agora, uma situação ruim. Você vai ver como o seu semblante vai cair. Porque a sua fisiologia é alterada baseada nos seus pensamentos. Começa a pensar agora em algo ruim. Tenta buscar no passado, de alguma situação que te chateou. As suas emoções, imediatamente, você vai mudar de instantâneo. Porque a mente, ela altera as suas emoções. Ela vai governando as suas emoções. É por isso que tem que tomar cuidado com os seus pensamentos. Porque ela vai definir diretamente suas emoções. Se você pensa coisas ruins, vai alterar os seus pensamentos. Começa a ver coisas. Começa a ouvir coisas que não sejam legais. Começa a ver coisas que não é legal. Começa a ficar vendo no celular, começa a ver mortes. Começa a ver acidentes aéreos. Começa a ver acidentes aéreos. Vou viajar, apóstolo, sexta-feira que vem, eu estou indo eu estou viajando, estou indo para o Rio de Janeiro. Aí você passa a semana inteira vendo acidentes aéreos. Passa a semana inteira tentando ver acidentes aéreos. Quando você já entra no avião, já começa a ouvir aquela turbina. Meu Deus. Você olha para fora, para a janela, vê uma luzinha acesa, será que está pegando fogo? Aquele negócio aí.
altera. Agora, faz o contrário. Vai viajar para o Rio de Janeiro. Passa a semana inteira olhando a praia que você vai, o restaurante que você vai visitar, a comida que você vai comer. Começa já a definindo. Eu vou na praia tal, aí quando chegar meio-dia eu vou comer uma muqueca de peixe. Aí você vai pensar, em sua boca já o quê? Pensa comigo, muqueca de peixe, quentinha. Até... A boca enche de quê, gente? De água. Agora imagina falar com você aqui, presta atenção, pensa comigo. Imagina agora, você comendo aqui, olha que delícia, uma jurubeba bem quentinha. Um boldo, delícia. O que você sente? Por que isso? Você fala de comida, tua boca enche de água. Isso é o que um cientista chamado Pavlov descobriu, ganhou o prêmio Nobel. Pavlov, ele descobriu que eles colocavam um cachorro, e o cachorro, ele vinha e dava comida para o cachorro. Depois ele chegou e ligava a luz. Dava comida, ligava a luz. Depois ele veio, fechou o lugar, e o cachorro salivava. Fechou o lugar, que o cachorro não podia ver a comida. E ele fazia o quê? Acendia a luz, levantava a tábua e saía a comida. Depois de 3 vezes, ele apenas acendia a luz. O cachorro que estava diante da tábua, não tinha comida, não tinha nada, ele já salivava imediatamente. Pavlov então descobriu que a mente, ela reage às emoções. As emoções, o pensar em comer, já vai te trazer a vontade. O pensar em algo já vai alterar o seu comportamento. Então Pavlov ali vai revolucionar a terapia. Porque hoje, por exemplo, como a terapia cognitiva é toda trabalhada em cima de Pavlov. Pavlov então descobre que, na verdade, só o fato de pensar em algo altera o seu comportamento. Então, quando você fica pensando em algo ruim, isso vai alterar o seu comportamento. Então, você lembra de uma palavra que alguém te disse, já vem uma raiva no seu coração. Basta lembrar daquilo que aconteceu, se já fecha o teu coração. Por quê? Porque a mente governa as suas emoções. Quem está entendendo isso? Amém? Amém? Por isso tem que tomar cuidado com aquilo que passa pelos teus pensamentos. O que passa na tua mente, por isso tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. Apóstolo, mas como eu vou controlar a minha mente? Você pode controlar a tua mente. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu te dar uma boa notícia. Não é a mente que te tem, é você que tem uma mente. Pegue essa mente e leve cativo a palavra de Deus. Quando a mente falar assim, você é um fraco, diga não. Diga ao fraco que eu sou forte. Quando a mente falar, você não consegue, tudo é possível aquele que crê. Quando a mente fala, não tem como, acaso é impossível para Deus, pegue a tua mente, coloque cativo a palavra de Deus, e você vai ver que vai romper, vai conquistar como nunca conquistou. Aleluia! Você está entendendo isso? Mexe quem está ao seu lado. Fala assim, leve a mente cativo a Cristo. Um conselho. Nós vamos para a prática, para buscar e conservar essa alegria. Arrume a bagunça. Arrume o quê? A bagunça. Comece arrumando, meus amigos, tua casa. Dá uma organizada nas coisas. Teu guarda-roupa fala muito das suas emoções. Seu guarda-roupa fala muito das suas emoções. A tua cama pela manhã fala muito das suas emoções. A cozinha da tua casa fala muito das suas emoções. Ah, não, apóstolo, isso não tem nada a ver, não. É porque realmente eu não gosto de arrumar a casa. É porque realmente eu não gosto de ficar lavando vasilha. Ninguém se dá bem com bagunça. Ambiente bagunçado causa ruídos às nossas emoções. A verdade, aquilo fala muito mais de dentro do que de fora. Uma pessoa que está em depressão, ela não consegue, não tem ânimo para arrumar a casa, não tem ânimo para fazer nada, por causa do seu estado emotivo. Uma bagunça fala muito de como encontra as suas emoções.
Você quer mudar isso? Quer mudar a tua mente? Quer mudar a tua experiência? Começa arrumando as bagunças. Parece coisa simples, mas não é. Lá no teu trabalho, organiza as tuas coisas, organiza a tua mesa. Lá no teu trabalho, organiza o que é o ambiente de trabalho que você está. Lá na tua casa, organiza o ambiente que vocês sentam, que vocês alimentam. Organiza a bagunça, porque essa bagunça está falando das suas emoções. Isso é importante você organizar e manter as coisas limpa e organizada, para que não haja ruídos nas suas emoções, porque isso vai roubar a tua alegria, isso vai mudar o seu estado emotivo. Quem está entendendo isso? Você não é preguiçosa, você não é preguiçoso. Você precisa apenas organizar e arrumar as emoções. As suas emoções que estão uma bagunça. As suas emoções que estão desorganizadas. Organize as suas emoções, começando, organizando a bagunça. Cuidado com os pensamentos. Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, honesto, nisto pensais. Tudo que é verdadeiro, honesto, isto pensais. Pensamentos que roubam a nossa alegria, gente. Primeiro, mágoa, inveja, tristeza. Porque se você pensar errado, você vai sentir errado e vai viver errado. Tudo passa primeiramente por aquilo que você está pensando. Se você pensar errado, você vai sentir errado. E vai agir errado. Se você pensar que eu não gosto de você, o apóstolo não vai com a minha cara. O apóstolo não vai com a minha cara. Alguém, há uns 2 domingos atrás, alguém terminou o culto. Alguém veio com o Espírito Santo, pediu que me procurasse no final aqui do culto. E a pessoa disse com muito amor, foi com muito carinho. Ela disse: apóstolo, o Espírito Santo pediu que eu te pedisse perdão. E eu, amém. O que houve? Ela disse: é porque eu saí da ceia, eu não procurei o Senhor, eu saí daqui. E porque eu tinha comigo que o Senhor não gostava de mim. O Senhor não gostava de mim. Esse é o problema, quando a pessoa, se ela pensar errado, ela sente errado e ela vive errado. Como ela pensou que eu não gostasse dela, ela começou a sentir-se, aqui não é minha casa, eu me sinto mal aqui. O apóstolo não gosta de mim, não se importa comigo. E ele, com esse sentimento, ele começa a naturalmente viver errado. Até o ponto que ela saiu da ceia. E ela, há 2 domingos atrás, ela me procurou e disse: o Espírito Santo falou comigo, vai lá e peça perdão a ele. Porque você pensou algo errado acerca dele. E ela, com muito amor, com muito carinho, ela me procurou no final do culto aqui e falou, muito quebrantada no seu espírito, muito sensível à voz do Espírito Santo. Ela falou isso comigo. Mas o problema é que tudo que passa pelo pensamento, você começa a pensar. Uma pessoa passa perto de você e ela passou sério, você começa a pensar: eu acho que fulano não gosta de mim. Ela nunca disse isso. Você pensou dessa forma. E aí você vai começar a sentir isso. Vai começar a sentir isso. E como você sente que a pessoa não gosta de você, você vai começar a agir errado a respeito daquela pessoa. Você vai pensar: fulano não gosta de mim. Você está no seu trabalho, aquela mulher que é séria, que não conversa com ninguém. Me lembro que eu trabalhei com uma pessoa que ela é extremamente séria. E todo mundo falava: nossa, fulano de tal é muito chata, fulano de tal é muito enjoada. Eu sempre me dei muito bem com essa pessoa, muito bem, nunca tive problema. Mas todo mundo falava: muito chata, muito enjoada, nossa, pelo amor de Deus, não sei o que, como é que você suporta, não sei o que. E a pessoa, nunca tive problema com a pessoa, nunca. Até que um dia ela ficou sem vir no trabalho uns 20 dias. E aí, que nós ficamos sabendo que ela tinha um filho especial e que dependia totalmente dela. E que naquele período, ela pagava alguém para poder ficar lá enquanto ela no trabalho, chegava em casa, não dormia, porque tinha que ficar com essa criança o tempo todo, dando atenção. A criança, ela veio piorar, adoeceu, de maneira que ela teve que acompanhar essa criança mais perto, com uns 20 dias fora.
E nós estávamos na mesa, no café, e alguém toca no assunto, falando de tal, você está sabendo porque ele está vindo? Não, fiquei sabendo, porque ela tem um filho que é assim secular, e ela teve que ficar. Eu falei com a pessoa, está vendo, gente? Ela estava aqui trabalhando, tentando levar recursos para casa. Você vê a pessoa lá com o semblante fechado, acha que a pessoa é ignorante, que a pessoa é isso e aquilo. Você não conhece a luta dela. Você não conhece as guerras dela. Sabe, às vezes a gente julga baseado naquilo que a gente está vendo. É um semblante, você não sabe a guerra daquela pessoa. A pessoa passou séria perto de mim. Talvez aquele dia que ela passou séria seja o dia que ela mais precisa do teu abraço, que ela precisa mais da tua atenção. Talvez seja o dia que ela precisa ouvir de você e dizer: vem cá, eu quero te dar um abraço. Você não está sozinho não, a gente está junto, você é especial. Mas a gente pega o caminho, a gente começa a pensar e começa a agir de uma forma errada. E começamos a julgar de uma maneira errada. Falando, eu não vou com a cara, não. Ela passa fechada, vai lá, você não sabe a luta. Talvez ela está ali na igreja, você não sabe. É teu marido incrédulo dentro de casa. O marido que não enche a paciência dela quando ela vem na igreja. Você não sabe das guerras que ela passa. Você não sabe as lutas que ela passa. Quando não são as pessoas que eu e a pastora, nós estamos aconselhando, e as pessoas falam com a gente, não, porque fulano de tal não deveria fazer isso, porque fulano de tal, aí trazendo demandas críticas a respeito de algumas pessoas, e eu e a pastora conhecemos a luta daquela outra pessoa, e a gente fala, meu Deus, eu não posso falar, mas eu vontade de falar. Fulano, você conhece ciclano, você sabe das lutas que ela enfrenta, você sabe o que ela tem enfrentado para permanecer na presença do Senhor, você não sabe das suas guerras. Sabe, às vezes a gente é assim. Por quê? Porque nós, o tempo inteiro, pensamos errado. Pensamos errado, começamos a sentir errado e vivemos também errado. Começamos a sentir também da mesma forma. É por isso que o cuidado que nós temos que ter com as nossas emoções tóxicas. Longe a tristeza, longe a mágoa, longe a inveja no nosso coração, longe, em nome de Jesus. Apóstolo, mas não me comentou o que eu faço, cumprimenta. Não me deu um oi, o que eu faço? Dê um oi para ela. Não quis me dar um abraço, mas abrace ela. Aquilo que você espera do outro, faça você primeiro. Em nome de Jesus. Deus está falando nos nossos corações nessa noite. Amém? E aqui eu termino. Você pode escolher o que pensar. 2 Coríntios 10, 5 diz, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Nós não podemos ficarmos pensando que somos vítimas dos nossos pensamentos. Não podemos ficar o tempo inteiro transferindo o nosso estado para os nossos pensamentos. Devemos entender que os pensamentos devemos levar cativo a Cristo. Devemos entender que nós temos que passar a vigiar mais e filtrar mais os nossos pensamentos. Isaías 26, 2 diz, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. Cuja mente está em ti, o Senhor vai manter em paz. Apóstolo, o senhor não passa raiva? Passo. Mas o senhor também não pensa, às vezes errado? Penso. Mas o que o senhor sabe? Mas e aí? O senhor acabou de falar que não pode? Eu falei que não posso. Mas se acontece. Uma coisa é você pensar, outra coisa é permanecer naquele pensamento. Essa é a grande diferença. Uma coisa é você pensar, tu bateu a emoção. Emoção é incontrolável. Quando eu falo no livro sobre que a questão que a emoção, a parte da emoção, ela é involuntária, ela é incontrolável, mas os sentimentos são por causa disso, porque a emoção é fração de segundo. A emoção você não se controla. Você vê um filho fazer uma coisa com você, é emoção. Você vê alguém te irritou, emoção. Alguém te falou alguma coisa, alterou seu comportamento, emoção. Então a emoção ela é incontrolável. A emoção são frações de segundo. Passou um susto, emoção. Tudo emoção. Passou uma alegria, emoção. Passou um medo, emoção. Saiu dali
viu uma aranha imensa ali, gigantesca, uma caranguejeira. Não, meu Deus do céu, emoção. O que vai fazer é fração de segundo. Teu cérebro vai lançar todo o sangue que tem do teu corpo para as pernas. Para fazer o quê? Fazer com que você possa fugir rapidamente. Escape. Isso é emoção. A emoção, ela é incontrolável. É a parte que não se controla. É a parte de proteção. Então, desce. É o que fala, não, fulano de tal ficou até branco. Não, fulano de tal está amarelo. Olha, está amarelo. Porque o sangue desceu todo. Por causa do susto. É a forma de proteção. É emoção. Terminou, você vai pensar e refletir. Meu Deus, a igreja deveria jogar um veneno ali. Como é que deixa uma caranguejeira ali? Poderia picar uma criança. Isso é o que? Sentimento. Sentimento é tudo aquilo que você processa. O que te mata não é emoção. O que te mata são sentimentos. O que mata não é emoção. O que acaba com a tua vida não é emoção. O que leva as pessoas à depressão não é emoção, é o sentimento. O que faz com que a pessoa perca o casamento não é emoção, é o sentimento. O que faz com que você deixe a igreja não é emoção, é sentimento. O que faz com que você termine o casamento, que você deixe teu marido, é sentimento. O que faz com que você feche o coração com as pessoas não é emoção, é sentimento. Eu falei alguma coisa, você não gostou, emoção. Mas se ficar processando aquilo, sentimento. E é isso que vai fazer com que você possa morrer espiritualmente. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos. É o sentimento que eu tenho que vigiar o tempo inteiro. É com os meus sentimentos. Porque os sentimentos vêm nortear a minha vida, Raquel. É o sentimento que vai dominar a minha vida. É o sentimento. São sentimentos que vão dizer quem eu sou. São sentimentos. Porque os sentimentos, eles vão alterar, vão me levar, vão me conduzir, vão me paralisar. Os sentimentos vão dizer assim, não dá para mim. O sentimento vai fazer, não, eu sou um cara fraco, eu sou um cara destruído, não tem jeito para mim, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. O sentimento vai fazer, eu quero saber mais de nada, eu vou abrir mão de tudo, é o sentimento. Mas quando você pega o sentimento, quando você agora não aceita o sentimento no meu coração, eu vou renovar a minha mente em Cristo, de maneira que eu vou viver o novo da parte de Deus. Os sentimentos do inimigo não vai te dominar. Em nome de Jesus. Essa palavra vai mudar a tua vida. Porque senão você vai passar a tua vida inteira em terapeutas. A vida inteira. Termina agora, cansou, psicólogo, virou amigo. Deixa eu mudar para outro psicólogo. Agora virou amigo, vou procurar um outro psicólogo. Agora o quarto psicólogo que está me acompanhando. Vai para o quinto, vai para o sexto, vai para o oitavo, vai para o 10º. Se você não entender isso. Porque o que o psicólogo, o que um terapeuta vai fazer com você o tempo inteiro é tentar fazer você entender o que eu estou falando hoje na palavra de Deus na tua vida. É isso que ele vai dizer. Aí você, não, deixa eu ir lá, e vai lá, chora horrores, e fala, se derrama, e fala da tua vida, eu estou sentindo melhor. Por que sentir melhor? Porque você apenas falou. E vai passar 2, 3 dias, está você doente novamente. Desesperado. Por quê? Porque ainda que ele traga algo para você, ainda que ele te ajude ali, fazendo você pensar, no outro dia seus pensamentos são novamente naquilo que não presta. Se você pegar a tua família e ficar olhando a tua família e ficar pensando, não, minha família não importa comigo, é o sentimento, vai destruir a tua vida. Mas se olhar, essa é minha esposa que Deus me deu, esse é o marido que Deus me confiou, esse é o sacerdote da minha casa, esses são os meus filhos abençoados, esse é o meu lar abençoado. Não tem como haver tristeza no teu coração. Quem está entendendo isso nessa noite? Em nome de Jesus. Após não tem motivos para estar triste, ok. Mas você tem milhões de motivos para estar feliz nesta noite. Porque até aqui o Senhor tem te guardado e sustentado a tua casa. Aleluia! Uau! Aleluia! Nós temos motivo para nos alegrarmos no Senhor. Hoje é dia, é noite de virar uma chave na tua vida. Uma chave na tua vida que eu termino de fato. Eu falei sobre a questão de fazer a bagunça. Eu falei com os pensamentos. Eu falei que passa muito e vai criando padrões. Eu disse sobre onde acontecem os pensamentos. Onde que é a fábrica dos pensamentos, das emoções. Já falei com vocês.
E eu não sou diferente que vocês, eu também tenho um policial o tempo inteiro. Se eu tenho que policiar, apóstolo, o que o senhor faz então? É simples. O pastor Wilson falou uma coisa comigo e me chateou. Emoção. Ele falou algo que me causou uma chateação. Vem cá, pastor Wilson. Olha aqui, quando você tem sua alma mapeada, quando você tem suas emoções mapeadas, e o que eu faço praticamente no Zoe, quando eu estou na terapia, é só isso. Só isso. Eu auxilio as pessoas a mapear a sua alma. Porque uma vez que ela tem sua alma mapeada, suas emoções mapeadas, ela sabe lidar com as suas emoções. Então, por exemplo, ele falou alguma coisa comigo, me chateou. A gente não está fazendo propaganda do Zoe, não, até mesmo porque esse ano não tem vaga. Não tem vaga 2025. Presta atenção, e está aqui, ó, digamos aqui, ele falou algo que me chateou, me magoou, emoção, coração fecha. Vou ficar irritado com ele, irritação normal. Você pode ser o cara mais santo da terra, todo mundo fica irado. A ira é normal, é da humanidade. É minha, é sua, é da humanidade. Então ele falou uma coisa, fiquei com raiva, irado. Mas agora eu posso o quê? Eu posso deixar com que essa emoção se torne um sentimento. Como que eu vou fazer com o sentimento? Eu vou agora para casa, conversando com a pastora, dizendo o que o Kiko falou, não concordei. Ele me desrespeitou, eu não deveria ter falado aquilo, não deveria ter falado isso. Não, ele é um cara que me desonrou em palavras. Eu começo a processar aquilo que ele me disse. Isso vai transformar agora um sentimento. Como é uma maneira, como a minha memória agora a minha memória vai ficar armazenada, uma forma de proteção minha mesmo. Quando eu ver o Kiko agora, meu coração vai fechar com ele. Quando alguém falar o nome de Kiko comigo, meu coração vai fechar, porque é emoção. Alguém falou Kiko, o coração já fecha. Já viu algumas pessoas que ao ouvir falar o nome daquelas pessoas, o coração já fecha? Porque você não resolveu com ela. Porque está na esfera do sentimento. Mas se eu resolvo, acabou, pode falar o nome dele quantas vezes quiser. Como é que eu resolvo? Falou uma chateação, que eu venho falar uma coisa com você. Aquilo que você falou comigo, me perdoa, mas eu fiquei chateado com você, mas não quero ficar com esse sentimento no meu coração, me perdoa. Eu estou pedindo perdão para ele. Eu não estou pedindo que ele me peça perdão. Eu fiquei chateado, ainda que o erro tenha sido ele, mas eu peço perdão para ele, porque eu quero ficar livre disso. Perdoar é liberar. Me perdoa, porque eu fiquei com raiva de você. Me perdoa por isso, me perdoa. Olha o que eu estou armazenando na minha mente. Ao invés da briga, estou armazenando na minha mente uma solução de conflito. Termina aqui, Senhor, abençoa a vida do meu irmão, prospera a vida dele, seja com ele, guarda a vida dele, guarda a casa dele, sua família. Ao invés da minha mente estar pegando uma briga, está pegando uma oração. E todas as vezes que eu ver ele agora, eu vou lembrar o quê? Da oração que nós fizemos juntos. Vocês estão entendendo? Mas se briga, e ele vai embora. Para mim, ele para lá, eu para cá. Acabou. Quanto mais tempo for, quanto mais tempo durar essa divisão, mais a separação vai ganhando força, vai aumentando a camada, de maneira que depois, se ele passa por lá, eu vou passar por cá. É assim que funciona. Então a solução tem que ser de imediato, não pode deixar. Resolveu, acabou, isso que vai ficar. Então é assim que eu resolvo. Eu tenho problema? Tenho. Eu fico magoado? Tenho. Eu fico chateado? Tenho. Mas é assim que eu vou resolver os meus problemas. E assim pronto, acabou, virou, chego em casa, coloco o louvor, esse assunto já não é tocado mais, acabou, morreu o assunto, resolveu. E assunto que é resolvido, ela sabe, a gente tem esse trato com a gente. Assunto que resolveu, não se traz mais à mesa, acabou, está resolvido. Mas não, resolveu. Então tá bom, resolveu. O apóstolo, a gente está resolvido. Mas deixa eu dizer uma coisa, sempre essa raiva demais do que dia. Mulheres abençoadas, homens abençoados, você volta à mesa, o mesmo assunto várias vezes, você não resolveu ele. Você não resolveu ele. Você está sempre trazendo ele, você não resolveu ele. Está aqui. Vamos ter um momento de mesa, vamos resolver o conflito, vamos resolver a chateação, aquilo que você falou eu não gostei, aquilo que eu disse que te magoou, me perdoa, por favor, não queria te ofender, não, me perdoa, eu estava chateado, mas isso não justifica, me perdoa, eu não deveria ter feito isso e aquilo, você me perdoa? Perdoei. Te perdoou? Está perdoado? Tá. E aí onde que é o erro?
que as pessoas cometem. Eu resolvi. É a última emoção que tem agora, é a gente se abraçando, beijando e namorando. A última que ficou. Terminou? Se eu volto o assunto novamente, eu volto agora a instalar o mesmo problema. Vocês estão entendendo, gente? Todas as vezes que você volta com um assunto que você já resolveram, você está trazendo outros traumas. E aí, qual é o problema? Que não é mais um sentimento. Se tornou agora um ressentimento. O que é ressentimento? É ressentir duas vezes. E ressentimento é pior do que sentimento. Sentir é normal. Sentir, você pode sentir. Mas ressentir mostra que você é uma pessoa amargurada. Só ressente pessoas amarguradas. E se você fica ressentindo o tempo inteiro, você é uma pessoa amargurada de espírito. Deus falou nessa noite. Fique de pé no seu lugar, homens e mulheres de Deus.